Alô amigos, vamos dar continuidade ao estudo dos logaritmos. Ainda estamos na página 233 e vamos estudar agora esse itemzinho aqui, ó, entre meus dedos. Só isso aqui, onde está escrito assim, sistema de logaritmos. Vamos ver isso com muito amor, vamos? Imagine o seguinte, que eu dissesse a você que o logaritmo de 16 é 4. Que o logaritmo de 4, que o logaritmo de 16 é 4. Que o logaritmo de 81 também é 4. Que o logaritmo de 625 também é 4. Aí você diria, né? Ô professor, como é que pode? Esse logaritmo é 4, logaritmo é 4, logaritmo é 4, só que aqui o 4 é o logaritmo de 16, aqui o 4 é o logaritmo de 81, aqui o 4 é o logaritmo de 625. Pois é. Ô professor, e afinal de contas, 4 é o logaritmo de quem, hein? Olha, veja, 4 é o logaritmo de 16 se a base for 2, porque 2 elevado a 4 é 16. Esse mesmo 4, ele também é o logaritmo de 81, mas para o 4 ser o logaritmo de 81, a base tem que ser 3. Porque 3 elevado a 4, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 81. E o logaritmo de 625 também é 4, se a base for 5. Essa é a ideia de sistemas de logaritmos. O que caracteriza um sistema de logaritmos é a base. O que caracteriza um sistema de logaritmos é a base com a qual você está trabalhando. O logaritmo de 16 é 4 no sistema de base 2. O logaritmo de 81 também é 4, mas para o logaritmo de 81 ser 4, o sistema tem que ser de base 3. E esse mesmo 4, que é o logaritmo de 16 na base 2, esse mesmo 4, que é o logaritmo de 81 na base 3, ele também é o logaritmo de 625. Mas para 4 ser o logaritmo de 625, nem pode ser no sistema de base 3, nem pode ser no sistema de base 2. Tem que ser no sistema de base 5. E como a base de um sistema de logaritmos tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, a base, então existem infinitos sistemas de logaritmos, porque são infinitos os números reais maiores do que 0 e diferente de 1. São infinitos os números reais que ficam entre 0 e 1, tanto racionais como irracionais, e são infinitos os números reais, tanto racionais como irracionais, maiores do que 1. E cada número desse, real entre 0 e 1, ou real maior do que 1, serve como base para um sistema de logaritmos. Pois bem, dentre os infinitos sistemas de logaritmos, existem dois que são muito importantes. O primeiro deles é o sistema decimal. E por que é que esse sistema é chamado de decimal? Porque todas as logaritmações nele estão na base 10.
Inclusive, esse sistema decimal, ele é muito utilizado no ensino médio. Não é à toa que nos problemas de química, que precisa de logaritmos, mais precisamente de pH, tá certo? Todas as logaritmações lá sempre estão na base 10. E quando a logaritmação não está na base 10, você passa para a base 10. Não é verdade? Pois bem, agora veja, não é por causa do sistema que vai se mudar a definição. Não é por causa do sistema que vai mudar a consequência da definição. A definição e as suas respectivas consequências são rigorosamente as mesmas em qualquer sistema. Agora, como esse sistema decimal é o sistema mais usado no ensino médio, se você tiver uma logaritmação no sistema decimal, na base 10, se esse logaritmando for A, como se usa muito esse sistema, nos é facultado o direito à liberdade de não precisar escrever a base. Bastaria escrever assim, log de A. E não pense você que aqui está faltando a base, não. Se a base não tiver explícita, é porque a base é 10. Então tá lá na prova de química do Enem, se aparecer algo assim, log de 7, sem a base escrita, subtende-se que a base é 10. É o logaritmo de 7 no sistema decimal. É o logaritmo de 7 na base 10. Visto isso, tá certo? Visto isso, a definição é a mesma. Por exemplo, quando você diz que o log de A é B, a equivalente exponencial é 10 a base, elevado a B, ao expoente, ao logaritmo, é igual a A. E as consequências da definição são rigorosamente as mesmas. Ou seja, o logaritmo decimal de 10 é 1. Logaritmo decimal de 10. O logaritmo decimal de 1 é 0. O logaritmo de 10 elevado a n no sistema decimal, na base 10, é n. 10 elevado ao logaritmo decimal de n, que é o logaritmo de n na base 10, é n. E se o logaritmo decimal de x for igual ao logaritmo decimal de y, isso só acontece se somente se x e y forem iguais. Pois bem, vimos que existem infinitos sistemas de logaritmos, pois o que caracteriza um sistema de logaritmos é a base. Tem um outro sistema que é chamado de sistema neperiano. E como que caracteriza o sistema? É a base. Para o sistema ser neperiano, a base tem que ser um número irracional, representado pela letra E minúsculo, que é conhecido como número de Euler. Então, no sistema neperiano, a base é o número de Euler, que vale aproximadamente 2, se não me engano, 2,718. Se bem que é feito π, 718 reticências. Tá certo? Esse sistema neperiano,
que usa como base o número de Euler, ele é muito utilizado no ensino superior. Na universidade, quase todos os problemas em que aparecem logaritmações, elas vão estar no sistema neperiano. E qual é a vantagem? É porque é o seguinte, se você tem uma logaritmação, que a base é o número de Euler, que é um número irracional, com parte inteira 3, algarismo dos décimos, 7, centésimo, 1, milésimo, 8, e assim sucessivamente, você tem infinitos algarismos na parte decimal, sem haver periodicidade, aí a gente substitui por uma letra, tá certo ou não? Se esse logaritmando for A, é dado a você o privilégio de não precisar escrever isso tudo. Basta botar LN. Esse N sozinho é como se fosse o O G e o E da base. Esse O, esse G e esse E da base, essas três letras são substituídas pelo N. Aí fica LNA. Legal? Logaritmo neperiano de A. E se o logaritmo é neperiano, a base é o número de Euler, que vale aproximadamente 2,7. É um número irracional que fica entre 2,7 e 2,8. Agora veja, a definição e as consequências continuam do mesmo jeito, que a definição de logaritmo e suas respectivas consequências não podem depender do sistema. Em qualquer sistema é a mesma definição e as mesmas consequências. Então, quando você diz que o logaritmo neperiano de A é B, é porque a base é o número de Euler, o expoente, que é o logaritmo, o resultado da logaritmação é B, e a potência, o resultado da potenciação, o logaritmando ou antilogaritmo é A. Então, isso daqui equivale a dizer que o número de Euler elevado a B é igual a A, como em qualquer sistema. E as consequências da definição são rigorosamente as mesmas. O logaritmo neperiano de E é o log de E na base E, é 1. O logaritmo neperiano de 1 é o log de 1 na base E. Quando o logaritmando é 1, o logaritmo é 0. O logaritmo neperiano do número de Euler elevado a K é uma logaritmação que no logaritmando tem uma potenciação e a base da potenciação é a mesma da logaritmação, o número de Euler. O resultado é o expoente da potenciação que está no logaritmando, né? Ou seja, A elevado ao logaritmo neperiano de A é uma potenciação cujo expoente, aliás, o número de Euler, elevado ao logaritmo neperiano de A é uma potenciação que a base é o número de Euler, o expoente é uma logaritmação na base, que é o número de Euler, aí o resultado dessa potenciação é o logaritmando A. E se o logaritmo neperiano de x é igual ao logaritmo neperiano de y, eu tenho duas logaritmações iguais, de bases iguais, então essa igualdade só se verifica se os logaritmandos forem iguais. Sensacional. Agora, quando eu digo a você que o sistema decimal é mais usado no ensino médio, eu não estou dizendo que no ensino médio não se pode usar o sistema neperiano. Pode, mas se usa mais o decimal. Já no ensino superior é o contrário. Existem problemas na universidade que precisa de logaritmo e se usa o sistema decimal, mas na maioria das vezes é o sistema neperiano. Então, visto isso, está vendo como é fácil? Vamos responder essa questão aqui. E aqui ele está nos dizendo, calcule o valor de x. Nós temos uma igualdade, as duas logaritmações estão no mesmo sistema, base 6, base 6. Essa igualdade só se verifica se os logaritmandos forem iguais. X igual a 8. E aqui, log
de 8 elevado a x na base 3 igual a log de 16 na base 3, isso só se verifica se 8 elevado a x for igual a 16. 8 é 2 ao cubo elevado a x igual a 2 à quarta. Então, 2 elevado a 3x é igual a 2 à quarta. Sem maiores delongas, x é igual a 4 terços. Porque essa igualdade só se verificaria se 3x fosse igual a 4. E aqui? Logaritmo decimal do quadrado de x igual ao logaritmo decimal de 4. Você tem uma igualdade de duas logaritmações no sistema decimal. Essa igualdade só se verifica se os logaritmandos forem iguais. Quadrado de x igual a 4, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, x igual a mais ou menos 2. E finalmente, sem maiores delongas, x menos 1 igual a 3, aqui o sistema é de base 1/5 e as duas logaritmações são iguais, logaritmandos ou antilogaritmos iguais. X menos 1 igual a 3. Então, o x é igual a 4. Sensacional. Próxima questão. Questão 7. Nessa questão 7, ele quer que você calcule o valor numérico de duas expressões. A primeira expressão é log de 1 mais 3 vezes log de 25 na base 5, menos log de 8 na base 8. Se a base aqui não está explícita, essa logaritmação é decimal, a base é 10. Mas como o logaritmando é 1, qualquer que seja a base, evidentemente maior do que 0, diferente de 1, o resultado dessa logaritmação é 0. Como 25 é o quadrado de 5, então isso é o log do quadrado de 5 na base 5, é 2. E 3 vezes 2 são 6. E o log de 8 na base 8 é 1. Então, nós ficamos com o quê? 0 mais 6, 6. 6 menos 1, 5. Instantâneo. E essa daqui... Observe que aqui dentro desse parêntese, você tem uma logaritmação no sistema decimal, é o logaritmo decimal de 100. Como 100 é 10 ao quadrado, dentro desse parêntese, você tem log de 10 ao quadrado, que é o 100, na base 10. Isso, evidentemente, é 2. Se esse parêntese é 2, você tem aqui log de 2, porque esse parêntese é 2, na base 2. E o log de 2 na base 2 é 1. Certinho? Aqui é log de 64 na base 4. 64 é 4 ao cubo. Não é verdade? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, aqui você tem log de 4 ao cubo na base 4. E o log de 4 ao cubo na base 4 é 3. Então, se isso aqui é 3, você tem 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. E aqui tem um erro de digitação, gente. É de digitação. A base dessa logaritmação aqui é 5. Perdão. 5 elevado ao log de 6 na base 5 só pode ser 6. Aí nós ficamos com o quê? Com 1 mais 9, 10 mais 6, 10 mais 6, 16. Sensacional. Ok? Vamos aprender um pouquinho mais. Vamos, professor. Vamos aprender. Agora, vem para cá.
O que é um tal de cologaritmo. Um tal de cologaritmo. Eita, professor, vai ser tão difícil. Não, meu filho, não. Tudo em logaritmo é muito fácil. O problema de logaritmo é saber os nomes, o que significa, quem é quem. Os cálculos são tão bobinhos. Então veja só. A ideia de cologaritmo. Sensacional. Não é? Por sinal, esse tal de cologaritmo se usa em química, em pH. O pH de uma solução, o potencial hidrogênio iônico, é o cologaritmo da concentração hidrogênio iônica na base 10. Certo? Por sinal, como a base é 10, nem precisava escrever. Então o pH é o colog de H+. Mas vamos aprender cologaritmo, que a aula aqui não é de química. Por definição, o cologaritmo é o simétrico do logaritmo. Acabou-se. Então, por exemplo, se o logaritmo for 2, o cologaritmo é o simétrico de 2, menos 2. Se o logaritmo for menos 3, o cologaritmo é o simétrico de menos 3, é 3. Ou seja, olha a definição, se o logaritmo de A na base B for C, o cologaritmo do mesmo A na mesma base B, do mesmo A na mesma base B, o cologaritmo, ele é igual a o quê? Ele é igual ao simétrico do logaritmo. Quem é o logaritmo aqui? O logaritmo não é C, então o cologaritmo de A na base B é o simétrico de C. Terminou. Essa é a definição. Vamos ver um exemplozinho. O log de 9 na base 3, você consegue dizer quanto é? 2. Parabéns, porque se a base for 3 e o expoente for 2, a potência é 9. Se o log de 9 na base 3 é 2, o colog do mesmo 9 na mesma base 3 é o simétrico de 2. É como se esse co fosse um menos. Colog é menos log. Sensacional. Então vamos ver esses exercícios aqui. Exercício 1. Calcular os cologaritmos abaixo. Então você tem aqui a cologaritmação, a base é 2 e o antilogaritmo, o logaritmando é 64. E você quer o resultado dessa cologaritmação, que é o cologaritmo. Aí veja, tem várias maneiras de você resolver isso. Uma bem lenta. Se ele quer o colog de 64 na base 2, você calcula o log de 64 na base 2, que é o log na base 2. 64 fatorado é 2 a sexta. O log de 2 elevado a 6 na base 2 é 6. Se o log de 64 na base 2 é 6, o colog de 64 na base 2 é menos 6. Já terminou. Uma outra maneira de fazer
seria você deixando o colog mesmo, colog de 64 na base 2. Então é o colog de 2 a sexta na base 2. Aí a velha pergunta, se fosse log, seria 6. Como é colog, é menos 6. Terminou. Você é quem escolhe. Você pode fazer assim, calculando o log. Aí troca o sinal, é o colog, ou você calcula assim. Bora ver esse, da segunda maneira. Ele quer o colog de 81 na base 3. Ele quer o colog de 3 a quarta na base 3. Se fosse log, era 4. Como é colog, é menos 4. Terminou. Certo? Aqui ele quer o colog de 125 na base 5. O colog de 125 na base 5 é o colog de 5 ao cubo. Se você fatorar o 125, vai dar 5 ao cubo na base 5. Aí a velha pergunta, se fosse log, seria 3. Né? Se fosse log de 5 elevado a 3 na base 5, seria 3. Como é colog, é o simétrico. Menos 3. E o colog de 10 na base 0,1? É o colog de 0 na base 0,1, que é 1/10. Não é verdade? 0,1 é 1/10. E 10, eu posso dizer que é 1/10 elevado a menos 1. Então você está querendo o colog de 1/10 elevado a menos 1, que é 10, na base 0,1, que é 1/10. Se fosse log, seria menos 1. Como é colog, é o simétrico de menos 1. É 1. Terminou. Simplérrimo. Sensacional. E agora vamos aprender outro conceitozinho, que é o conceito de antilogaritmo. Que, por sinal, você já sabe. Super fácil. O perigo é porque, como são muitas informações, você corre o risco de confundir. Olhe só. Quando você diz que o logaritmo de A na base B é C, lembra dos nomes? Quem é esse B é a base. Quem é esse C é o logaritmo, é o expoente. E quem é esse A é o antilogaritmo. Da mesma maneira que C é o logaritmo de A na base B, A é esse A é o antilogaritmo, esse A é o antilogaritmo. Na base B, de quem? De C. Sensacional. Por sinal, isso daqui é uma operação denominada logaritmação. Aí o resultado dela é o logaritmo, é o expoente. Já isso aqui é outra operação, que é chamada de antilogaritmação. E o resultado dela é o antilogaritmo.
é o logaritmando, é a potência. Que, por sinal, quando você diz que o log de A na base B é C, que o log de A na base B é C, se transformar para a forma exponencial, fica B elevado a C é igual a A. Agora vamos escrever isso aqui, o antilog de quem? De C na base B é igual a quem? A. Só que o A é B elevado a C. Então o antilog de C na base B é B elevado a C. Então a coisa mais fácil do mundo é calcular o resultado de uma antilogaritmação. Por quê? Porque na própria antilogaritmação já vem a base e o logaritmo aqui. Porque o resultado não é o logaritmo, é o antilogaritmo. Então o logaritmo fica aqui. Se isso é a base, isso é o logaritmo, isso é a base, isso é o expoente. Então, para eu saber quem é a potência, é só pegar a base e elevar o expoente. Sensacional! E para você ficar hiper ultra habilidoso, observe aqui, pelo amor de Deus, dizer que 2 elevado a 3 é igual a 8 é a mesma coisa que dizer que o logaritmo de 8 na base 2 é 3. É a mesma coisa que dizer, se o logaritmo de 8 na base 2 é 3, o cologaritmo do mesmo 8 na mesma base 2 é menos 3. E o antilogaritmo de 3 na base 2 é 8. Né? O expoente é o antilogaritmo. Aliás, a potência, perdão. Aliás, a base 2 é base. O que é a base da potenciação? É a base da logaritmação, é a base da cologaritmação e é a base da antilogaritmação. O expoente é o logaritmo. O simétrico do expoente é o cologaritmo. E a potência é o antilogaritmo. Sensacional. Vamos ver o próximo exercício. Questão 2. Deixa-me apagar aqui. Olha, mesmo que empurrar bêbado, ladeira abaixo. Calcule os antilogaritmos abaixo. Aqui ficou tão encostadinho, gente, desculpa. Vamos ver. Aí o que é que ele quer na letra A? Eu vou reescrever aqui mais abaixo. Ele quer o antilogaritmo de 4 na base 3. Se fosse uma logaritmação, aqui era a base e aqui era o antilogaritmo. E o resultado era o logaritmo, era o expoente. Mas como é uma antilogaritmação, aqui é a base e aqui é o logaritmo. E ele quer o logaritmando, ele quer o antilogaritmo. Se aqui é a base e aqui é o logaritmo, aqui é a base, aqui é o expoente e ele quer a potência. Se eu sei a base e o expoente e ele quer a potência, é só pegar a base e elevar o expoente. E 3 a quarta é 81. Conclusão, o antilogaritmo de 4 na base 3 é 81. E se o antilogaritmo de 4 na base 3 é 81,
é porque o logaritmo de 81 na base 3 é 4. E se o logaritmo de 81 na base 3 é 4, o cologaritmo de 81 na base 3 é menos 4, que é o simétrico do logaritmo. E a forma exponencial, como 3 é a base, 4 é o logaritmo, 3 é a base, 4 é o expoente. Então 3 elevado a 4 é igual à potência, que é 81. Vamos apagar para deixar só a respostinha que interessa. Então, o antilogaritmo de 4 na base 3 é 81. Aí, sem maiores delongas, e o antilogaritmo de menos 2 na base 3? É 3, que é a base, elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 3 elevado a 2 é 1 nono. E o antilogaritmo de 1 meio na base 16? É 16 elevado a 1 meio. 16 elevado a 1 meio é raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. E o antilogaritmo de menos 4 na base 1 meio? É 1 meio elevado a menos 4. Que é 2 à quarta. E se é 2 à quarta, é 16. Não custa nada relembrar, né? Se o antilog de menos 4 na base 1 meio é 16, isso aqui é verdade. Se o antilog de menos 4 na base 2, 1 meio é 16, então o log de 16, que isso é o antilog, vem para aqui no log, na base 1 meio é menos 4. E se o log de 16 na base 1 meio é menos 4, o colog do mesmo 16 na mesma base 1 meio é o simétrico do log, é 4. Por sinal, nessa expressão logarítmica, eu sei que a base é 1 meio, o expoente é menos 4, que é o logaritmo, é o resultado da logaritmação, e a potência, o resultado da potenciação, o antilogaritmo, é 16. Então, 1 meio elevado a menos 4 é 16. Sensacional, não é?